talvez a frase mais famosa de Nietzsche seja também a mais incompreendida. Afinal, se ele era um ateu convicto, por que anunciar a morte de algo que não acreditava? Nietzsche possui motivos éticos e históricos para fazer tal declaração. E não é à toa que coloca palavras na boca de um homem louco. Seu pensamento estava muito à frente de seu tempo. A questão, para o filósofo alemão, não é se existe um Deus, nem se temos como provar a sua existência. Isso é pouco. O que Nietzsche afirma é que, independente disso, a influência da religião em nossas vidas é cada vez menor. A igreja, os mitos, as ideias, os ritos, a moral por trás da teologia, vemos tudo isso enfraquecendo e desaparecendo, pouco a pouco. Se extinguindo. Não só a religião, mas também a crença em seus valores metafísicos, a crença em suas verdades últimas, a crença no bem, belo e verdadeiro. Não temos mais medo de Deus, ele agora é velho e fraco, impotente, incapaz, criação de um povo escravo, sofredor, buscando refúgio. O niilismo negativo dá conta de mostrar que a criação de um Deus só pode ser sintoma de uma vontade doente, triste, quase uma piada de mau gosto. Com o cristianismo, diz Nietzsche, o centro de gravidade é colocado fora da vida. Esta pérfida criação teve seus dias contados, e já vemos algo novo emergir. Nietzsche vai ao cerne do problema. Deus está morto como uma verdade eterna, como um ser que controla e conduz o mundo, como um pai bondoso que justifica os acontecimentos, como o sentido último da existência, enfim, como uma ética, como um modo de vida, independente de sua existência ou não. A secularização da civilização prova isso cada vez mais, todo o resto é besteira. Deus está morto como um grande ditador divino, que exige obediência de seus servos, que dita leis, e é responsável pela verdade absoluta e unificadora. Assistimos à ruína dos valores cristãos. Eles são agora um empecilho à existência. Deus não é mais o centro das atenções, não é uma questão importante para se tratar, ele já não é uma pergunta para a qual procuramos respostas, ele não é mais capaz de sustentar valores, e por isso deve morrer. A morte dos ideais divinos, o início da morte desta doença chamada cristianismo, é uma constatação nietzschiana. O sentido está perdido, a verdade eterna está acabada, de agora em diante, precisamos encarar o caos do mundo à nossa frente, tudo é vontade de potência. Todo idealismo e platonismo estão se perdendo, por isso enfrentamos um grande perigo do niilismo. A morte de Deus deveria trazer uma liberdade nunca antes vista, mas estamos perdidos, não sabemos para onde ir, e nem o que fazer com isso. A morte de Deus, levada às últimas consequências, é difícil de aceitar e pode facilmente levar ao desespero. Não sabemos o que fazer, como proceder, não sabemos mais o que é certo e errado, sem um padre ou um livro velho para nos guiar. A falta de referência ao externo é desesperador para o homem, ele fica aterrorizado diante do mundo, procura novos deuses para obedecer. Vemos então como o homem passa então a buscar qualquer coisa para se segurar, razão, humanismo, ciência, leis. Deus morreu, mas ainda velamos seu corpo em várias outras práticas, que não encontram justificativa no próprio mundo, mas em outros lugares. Assim, continuamos louvando a valores divinos, mas agora mascarados pela casca humana, demasiadamente humana. Matamos Deus, mas continuamos crentes. A fé virou razão, a dona da verdade é a ciência, nossa nova religião é o progresso do homem, o bem comum.
Deleuze chama a este primeiro momento da morte de Deus de niilismo reativo, a falsa morte de Deus, quando nos dizemos ateus, mas inventamos novos ídolos para poder dobrar nossos joelhos, tão acostumados a servirem. Não é à toa que a morte de Deus é anunciada àqueles que já não acreditam em Deus, uma plateia ateísta. Porque são eles que não possuem coragem o bastante para responsabilizarem-se por seu ato. Alguns simplesmente não conseguem suportar tal liberdade. Algumas pessoas se tornaram a tal ponto camelos, carregando valores, que se assustam só de pensar em um mundo tão desprovido de verdades. Uma vontade fraca precisa de mestres. Por isso a morte de Deus passa desapercebida até mesmo para os ateus. É isso que Nietzsche quer fazer notar. Precisamos levar este ato até o fim. Dar cabo de todas as suas consequências. Mas como pôde o homem matar Deus? A criação de um ser superior, que adoramos e prestamos obediência, se eleva até os céus e volta como um meteoro, destruindo tudo à nossa volta. Deus e o homem devem morrer juntos. Se Deus está morto, então o homem feito à sua imagem e semelhança, também deve perecer. Se Deus é a criação e testemunha da feiura humana, então ele é sintoma da doença da vontade que o homem carrega. Mas o homem vaga pelo deserto sem saber o que fazer. Nada mais vale a pena, nada mais tem valor. Ele não se sente digno de seu ato. A dor de matar Deus é grande demais. Talvez, mas não há mais para onde voltar. A única alternativa frente a esse niilismo passivo é tomarmos as rédeas da situação e fazer deste niilismo um novo modo de vida. Reiteramos, a questão não é se Deus existe ou não. Isso não traz realmente o problema para o campo da ética, onde queremos chegar. A questão é, que modos de existência a crença em Deus implicava? E que modos de existência a não crença em Deus implica? Do solo cristão nada mais pode brotar, mas isso não significa que não podemos encontrar mais terra fértil. É necessário muita coragem para transpor o niilismo fraco, aquele que debilita, desespera. Precisamos levar o niilismo até sua última potência, e transformar o ateísmo teórico em um ateísmo prático. A morte de Deus é condição necessária, mas não suficiente para a criação de novos valores. Como suportar a morte de Deus sem sucumbir ao niilismo? Se Deus era a medida de todos os valores, se todos os valores eram medidos pela palavra divina, então Nietzsche precisa trazer uma nova medida para estes valores que perderam seu sentido. Nietzsche nos dá a resposta em alto e bom som, o eterno retorno. Sim, apenas o pensamento seletivo do eterno retorno nos absolve da morte de Deus, porque apenas ele oferece uma nova maneira de medir e avaliar nossa existência. Esse deicídio não significa jogar todos os valores para o alto, ele implica diretamente uma transvaloração de todos os valores, um niilismo ativo. O eterno retorno é o contrapeso, o remédio é amargo que precisamos tomar. Não é possível pensar o eterno retorno como nova medida, sem levar em consideração a morte de Deus, e não é possível realizar uma transvaloração, sem deixar para trás o peso da palavra divina que carregávamos nos ombros curvados. É só com a morte de Deus e o pensamento do eterno retorno que temos finalmente a chance de criar novos e autênticos valores para nós. Apenas os espíritos livres conseguem dançar neste velório. Sem ninguém para dizer o que é certo e errado, bem ou mal, temos plena liberdade para decidir por nós mesmos. Eis a bênção de nosso audacioso ato. Aqui está toda a importância da afirmação de Nietzsche.
Adquirimos agora a responsabilidade e a felicidade de sermos autores de nossa própria vida. Um mar de possibilidades se abriu. O niilismo ativo, último estágio do niilismo, é o grande momento esperado por Nietzsche, o grande sim que o filósofo legislador dá, para a possibilidade de executar sua maior tarefa, criar. O que ele quer é que nos tornemos criadores reais, para dar conta da morte do criador fictício. Só assim nos tornamos dignos o bastante, desta grandiosa marcha fúnebre. Somente se nos tornarmos criadores, seremos dignos da morte de Deus.